Pessoal, os temas de hoje são de causar muita indignação. Mas antes de mais nada, eu queria colocar uma coisa. Nós, brasileiros, sempre temos a fama de querer ser espertos, saber mais que os outros, ou com a simplicidade improvisar, sermos criativos, mas vão reconhecer, em muitos aspectos, talvez nós sejamos o povo mais burro, mais trouxa do mundo. Especialmente quando nós tratamos sobre a relação entre o cidadão e o governo, porque cada vez mais nós somos mais onerados por impostos, taxas e outros tipos de assalto dos cofres públicos à nossa situação financeira, e normalmente nós acabamos acreditando ou engolindo que os impostos não vão subir, não vai aumentar a despesa com tributos da sociedade brasileira e do indivíduo que somos nós, mas no final acabamos pagando o pato por um ou outro aspecto. E eu vou provar para vocês em duas propostas do governo federal que devem logo estar tramitando na Câmara dos Deputados mediante conchavos e acordos, e a despesa que nós vamos pagar e o cerceamento de direitos que muitas pessoas vão ter é uma coisa enorme, é uma imoralidade. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Para começo de conversa, ontem, segundo várias agências de notícia, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional um projeto que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. O que é motorista por aplicativo? Parece que os entregadores de alimentos e mercadorias estão fora dela. É simplesmente transformar profissionais liberais em empregados, em funcionários de grandes operadoras, pequenas ou médias também, de transporte por aplicativo, tipo Uber, 99 Táxi e outros que estão surgindo por aí. Tá, tudo bem, o que o Eduardo Starosta vai ter contra isso? Várias coisas contra isso. Em primeiro lugar, vamos ver o lado das próprias pessoas que atuam como profissionais desse ramo, que se consideram, sim, profissionais liberais, e segundo pesquisa feita alguns meses atrás pela Folha de São Paulo, 85% deles querem permanecer assim. Só 15% preferem se vincular a uma relação trabalhista. Tudo bem, então a esmagadora maioria da vontade desses profissionais está sendo simplesmente desconsiderada em favor de uma regulamentação maluca, mas isso a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas olha só, será que isso aí vai impactar no bolso da sociedade? O governo federal diz que não, porque as operadoras desse tipo de serviço iriam arcar com o custo maior. Gente, isso não existe, como diria o saudoso padre Quevedo, não existe. Olha só, se essa matéria for realmente aprovada no Congresso, primeira coisa, os motoristas de aplicativo vão formar uma categoria chamada trabalhador autônomo por plataforma, significando isso que eles teriam provavelmente ou muito provavelmente de se vincular a um sindicato, onde já vai ter o custo da tal contribuição sindical. Lembrando que esse tipo de organização de trabalhadores é rechaçada pela maioria da população brasileira com carteira assinada. 9% apenas são sindicalizados por livre e espontânea vontade. Agora, a partir do ano passado, as pessoas tiveram que se sindicalizar, não foi por livre e espontânea vontade mais, mas sim por espancada vontade, porque se tornou praticamente obrigatório. Para não pagar a contribuição sindical, é uma burocracia do cão. Bom, então transforma esses motoristas em trabalhadores, o que eles não querem ser. Lembrando, grande parte, ou a maioria até dos motoristas de aplicativo, usa esse recurso como uma transição profissional ou para tirar um dinheiro extra, resguardando a sua liberdade de trabalhar a hora que quiser. Deixa de existir. Olha só, o segundo item, não haverá qualquer relação de exclusividade entre trabalhador e empresa. Bom, não havia antes, não muda nada, só que agora eles são trabalhadores, antes eram profissionais liberais. A jornada diária será de 8 horas, mas poderá chegar a 12 horas. Então aquela pessoa que faz o aplicativo para tirar um dinheirinho extra vai ter que trabalhar 8 horas, não vai poder compatibilizar isso com um outro emprego ou um outro trabalho de profissional liberal ou mesmo um emprego formal. Ele pode, no mínimo, 8 horas e no máximo 12, de acordo com esse texto. A empresa do aplicativo, tipo Uber, 99, Táxi, vai ter que fornecer para essa pessoa vale refeição diário a partir da 6ª hora trabalhada por dia. Quem é que vai pagar esse custo maior? Será que não vai impactar na tarifa? Claro que vai. Depois,
A empresa também é obrigada a fornecer serviço médico odontológico para os motoristas cadastrados e seus dependentes. É um custo enorme, não que as pessoas não tenham que ter isso, mas são profissionais liberais que optaram por esse tipo de empregabilidade e, nesse sentido, têm a consciência que devem buscar também autonomamente tais tipos de serviço. Depois, piso por hora rodada. O valor vai ser de R$ 32,09, R$ 8,02 referentes ao serviço e R$ 24,07 aos custos do trabalhador. Então, mais regulamentação e mais custos. E aí, aquelas coisas, nenhum motorista poderá ganhar menos que R$ 10 por saída, R$ 2 por quilômetro ou 21 centavos por minuto. Estão simplesmente induzindo o tabelamento das corridas a um preço mais caro, não ao preço móvel como atualmente ocorre em qualquer aplicativo. A base da remuneração será o salário mínimo e o cálculo usará a hora efetivamente rodada. Como é que vai se calcular isso? Vai ter um radarzinho controlando? Depois, contribuição ao INSS, com alíquota de 27,5%. 20% recolhido pelas plataformas e 7,5% pelos que eles chamam de trabalhadores e eu continuo chamando de profissionais liberais. Gente, olha só objetivamente o custo a maior das corridas, 27,5% a título de previdência. Não estou dizendo que esses profissionais não têm que ter a prevenção de uma previdência, é importante sim, mas eles têm seus próprios meios para fazer isso, não precisa do governo para dizer o que eles devem fazer. Então, 27,5% a mais, colocando aí mais vale-refeição, seguro de saúde, dentário, certamente o preço da corrida média que a gente paga não vai ficar com uma alta abaixo de 35%. Escrevam isso. Depois trata dos direitos que eles vão ter como pagadores da Previdência, que é exatamente o que cada um de nós tem quando paga o INSS, além de umas outras regras, como banimento do motorista do aplicativo se ele cometer alguma coisa errada, e ele tem o direito de voltar depois de passar por uma reciclagem. Gente, agora se perdeu a liberdade de contratar, inclusive pessoas que, em tese, deixaram de contar com a confiança da empresa. Pessoal, isso é muito grave, isso é um absurdo. Se o Congresso Nacional engolir esse negócio, nós sim vamos pagar pelo menos, como eu falei, 35% a mais nas nossas corridas de aplicativo. O Uber, o 99, vai deixar de ser uma coisa prática, se tornando eventualmente mais caro do que os antigos táxis. Qual é o resultado, a meu ver? Essas operadoras, essas plataformas desse tipo de transporte vão acabar saindo do Brasil e nós vamos voltar anos e anos, pelo menos 5 ou 10 anos no passado, e vamos amargar novamente com altos custos e baixíssimo conforto no nosso translado da onde para onde nós queremos ir. Vamos engolir essa? Espero que os parlamentares do Brasil não façam isso, senão eles vão dar um forte atestado de que povo brasileiro é trouxa mesmo. Mas nós não somos trouxas só por causa disso. Vamos ver mais uma lorota que nós estamos em vias de cair, e esse é o segundo assunto do Fora de Curva. Essa questão também ganhou notoriedade de novo ontem, da questão de batizar mais a gasolina dos carros no posto de gasolina, de combustível, com mais etanol. O que acontece? De acordo com o que está tramitando o projeto de lei 528 de 2020 e seus apensados são projetos de lei que acabam integrando o projeto principal. Mas o que acontece? Provavelmente a gasolina que nós usamos, que já tem 27,5% de etanol, vai passar para 35% em nome da preservação ambiental. Tudo bem, cuidar do meio ambiente é uma coisa importante, mas será que o brasileiro tem que pagar o pato pela preservação, que, a meu ver, é só beneficiar corporações que produzem etanol? Olha só, parece que um pouquinho mais de álcool na sua gasolina só não vai ser tão comprometedor assim. Vamos fazer o cálculo certinho na média do consumo brasileiro para ver o que vai incorrer em custos maiores para você e para a população brasileira. Fiz um cálculozinho muito interessante, na verdade, a conclusão é péssima, mas a curiosidade foi mais forte, eu fui atrás das informações e aí eu vou expor aí os dados de uma planilha rapidinha que eu fiz. Partir para as considerações iniciais, para as simulações. Cada carro é um carro, cada veículo é um veículo, tem consumos diferentes, comportamento também diferenciados
pela quantidade ou pela proporcionalidade de etanol na gasolina, vão pegar um padrão médio, aí vocês podem fazer a simulação individualmente. E se as pessoas pedirem, mais de 10 pessoas pedirem nos comentários, eu monto uma planilhazinha que vou oferecer aos assinantes aqui do Fora de Curva para fazer o cálculo do seu impacto com essa medida absurda que o governo federal está propondo para o Congresso Nacional, e o Congresso provavelmente vai aprovar para o nosso prejuízo, porque eles não estão ligando muito para isso. Olha só, vamos considerar o seguinte: gasto médio de gasolina quilômetro por litro, 10 km por litro. Como eu falei, tem veículos que gastam mais e outros menos. O meu, uma Garganta, por exemplo, normalmente faz em torno de 6,5, no máximo 7,5 km por litro aqui em Porto Alegre. Então, consumo de gasolina no ambiente urbano, média de 10 km por litro. O etanol, segundo os especialistas e a própria orientação oficial, corresponde a 70% desse consumo médio. Então, de 10 km por litro, o etanol individualmente é 7 km por litro. Aí o que acontece? Com 27,5% de etanol na gasolina, o consumo médio vai ser 9,175 km por litro. A 35% de etanol vai baixar para 8,95. Parece que cai pouco, mas isso aí no decorrer do ano é muito, mas muito relevante. Olha só, com 27,5% de etanol, em um mês o brasileiro roda, em média, 1.250 km. São, se não me engano, 13 mil km ano. Então, 1.250 km por mês, o preço médio na gasolina, nesse período que eu estou transmitindo esse vídeo, fica em torno de R$ 5,74. Estou falando agora no início de março de 2024. Então, o consumo médio por litro de combustível com etanol a 27,5%, vai ser, como definido antes, 9,175 ou 9,18 km por litro. Com um gasto mensal de R$ 782, gasto anual de R$ 9.384. Agora, passando a 35%, o que vai acontecer? Mantém-se o número de quilômetros por mês, mantém-se o preço médio, porque parece que com mais etanol não vai cair o preço do combustível. Consumo médio cai para 8,95 km por litro, o gasto mensal sobe para R$ 802. A cada ano, gente, por essas médias, por esses critérios, cada pessoa vai gastar R$ 236 a mais, andando 1.350 km por mês. Para uma pessoa mais abonada, isso aí não faz muita diferença. Mas o importante é destacar o seguinte: o uso de veículo próprio no Brasil já não é mais privilégio de uma elite. Isso aí está em grande processo de universalização, inclusive as pessoas com menos condições financeiras pegam um carro mais simples ou mais antigos, mas normalmente a maioria das pessoas que trabalham tem emprego, sim, vai usar do veículo próprio para se deslocar e voltar para o trabalho ou fazer algumas coisinhas, inclusive, eventualmente um lazer. Então, vamos agregar isso aí para ver quanto vai custar para o Brasil essa besteira, essa balela, nesse sentido de proteção ambiental, porque estão dizendo que vai gerar menos CO2 no meio ambiente, isso aí não está plenamente provado, mas vai gerar menos CO2 por litro desse tipo de combustível batizado com mais etanol. Mas considerando que o aumento de etanol no combustível diminui a sua eficiência em termos de autonomia, vai se gastar mais litros de combustível, a coisa vai ficar compensando quase elas por elas, só o consumidor é que vai ter que pagar mais dinheiro. Qual é o resultado disso tudo, de acordo com esses parâmetros, para a sociedade brasileira? Nós, nosso conjunto, vamos gastar 14 bilhões 263 milhões a mais por ano. Isso não é pouca coisa, gente, é muito significativo. Muitas ações, cada um individualmente poderia fazer com esse seu quinhão de contribuição em favor do meio ambiente brasileiro, que eu acho uma coisa duvidosa. E ainda mais, eu nem vou me aprofundar nessa segunda questão, que eu já toquei algumas vezes nas últimas semanas, nos vídeos aqui do Fora de Curva, sobre o aumento de percentual do biodiesel no óleo diesel, que é mais grave ainda. Porque o biodiesel brasileiro, ele é uma senhora caca, uma senhora porcaria, que coloca, segundo vários técnicos, vários engenheiros mecânicos, especialistas no setor, coloca borra no tanque, no motor, entope válvulas injetoras e acaba aumentando muito o custo de manutenção dos veículos e ainda por cima diminui a eficiência do consumo por quilômetro rodado. Gente,
Isso aí também está em vias de passar no Congresso. E se a presidência da República está mandando isso para o parlamento, quer dizer que está mais ou menos articulado. E se os parlamentares aprovarem isso, tanto Câmara de Deputados como Senado, mais uma vergonha. Vai provar mais uma vez que nós votamos errado e que o brasileiro é sim um trouxa, pelo menos em termos políticos. Pode bancar o malandro em muitas coisas, mas a maior parte delas nada elogiável. Porém, no momento de decidir onde depositar seu voto, como eleger gestor público, nós só temos feito caca aqui no Brasil, não importa se é direita ou esquerda. A maior parte dos nossos políticos só quer tirar o nosso dinheiro, não no sentido de retornar em serviços eficientes, mas sim satisfazer só a base na forma de clientelismo político, não em coisas positivas. Completamente indignado e pé da vida, encerro o Fora de Curva de hoje, e se você gostou, ou pelo menos concorda com esse vídeo, eu peço para deixar o like, compartilhar esse material com a sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo o canal Fora de Curva pela primeira vez, eu convido-os para se inscrever aqui conosco. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!